já te colocou. Você não é cauda, você é cabeça, onde quer que for. Olá, olá, meninas, a paz do Senhor esteja com vocês. E hoje começamos mais um programa Gerando Pérolas. E estaremos com vocês aqui das 16 às 17 horas, conectada com muito amor, com muito carinho para vocês. Vai se preparando, vai achando um lugar confortável, né? Vai pegando seu suco gelado, seu tereré, né? Vai se preparando, vai preparando para você receber a palavra de hoje, né? Para você ser edificada hoje, vai preparando um lugar bem confortável, para que seu coração possa receber o que tem que ser falado hoje, a mensagem de hoje. E em continuação, né, do Novembro Azul, sábado passado nós tivemos com o pastor Christopher e hoje nós estamos com o pastor Jonathan, né? O pastor Jonathan lá da igreja Aliançado, gente. E a gente vai estar falando sobre propósito, né? Você já provou a pensar qual que é o seu propósito? Então você já vai se conectando aí, vai pensando, vai meditando essa palavra, né? E que a gente vai falar disso hoje. Eu vou passar aqui para o pastor Jonathan se apresentar. Pastor, pode se apresentar para o pessoal aí. Olá, queridos, a graça e a paz ao seu coração, tudo bem? Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o pastor Jonathan Carlos, da comunidade cristã Aliançados. Primeiramente, eu quero agradecer o convite a Daniele, muito obrigado, fico muito feliz de estar participando aqui do seu programa, juntamente com a rádio Filhos de Davi, juntamente com o pastor Misael. Eu quero trazer um abraço todo especial da família Aliançados. Trazer também a lembrança dos meus pais espirituais, o apóstolo Denilson Fonseca e a apóstola Elisa Fonseca, que são as nossas coberturas espirituais e sempre estão dando ali direcionamento nas nossas vidas. Dando continuidade naquelas pessoas que ainda não me conhecem, eu já sou casado há 11 anos com a pastora Michele, a qual veio juntamente comigo lá de Campo Grande, para que nós abríssemos campo aqui na cidade de Jardim, a qual foi um propósito de Deus, nasceu primeiramente no coração de Deus, e a gente estamos aqui para cumprir o ID do Senhor e juntamente com os outros ministérios ganhar muitas almas para Jesus. A gente sempre costuma dizer que a gente não veio para fazer concorrência com nenhum ministério, e sim trabalhar juntos para que a gente possa ganhar almas para Cristo. A gente veio para combater o inferno, e eu tenho certeza que nós estamos cumprindo esse chamado de Deus para a nossa vida, que é um dos propósitos que Ele estabeleceu para nós. Isso, amém, né? Gente, o pastor Jonathan é meu primo e a gente foi te conhecer agora, né? Isso, exatamente. Quando ele veio pra cá, né? Que pela minha prima, né? Pela minha tia prima, né? E daí minha falou... E daí a minha mãe que falou: o filho da Zuíra é pastor, você não quer ir lá? Vamos lá. Vamos lá então. Sério, aí que eu fui, né, conheci a pastora Michele, uma maravilhosa ela. Quando eu conheci ela, a primeira conversa que eu tive com ela, a gente já se conectou, parece que já conheci ela há muito tempo, né? E eu já conheci, assim, de falar, né, esse ministério, mas, assim, pelo pastor Jonathan eu pude conhecer, né, um pouquinho do trabalho da Aliançados, que eu acho um trabalho também maravilhoso, né, a forma que eles trabalham, e é isso daí, né, pastor, a gente não tá pra competir, né, a gente tá pra ser, porque é um reino só, né, pastor, a gente tem que ter essa visão, né? Exatamente. Nós temos que ter essa visão toda especial, que nós somos um reino só e trabalhamos para um Deus só. Então nós temos que ter a ciência que nós estamos trabalhando para alcançar almas e ganhar pessoas para Jesus. Uma vez que a gente coloca o nome do ministério à frente, a gente descarta ali o chamado e o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, o primeiro pensamento que nós temos que ter, Dani, qual é o nosso propósito? O que nós viemos fazer aqui? E aí sim as coisas vão andando e caminhando nas nossas vidas, porque não tem nada a ver com placa de igreja, e sim com ganhar almas para Jesus. Isso. Pastor, e como que foi a sua vinda para cá? Você já conhecia Jardim? Você já tinha ouvido falar? Como que foi? Então, como você realmente falou para todos os ouvintes que estão nos ouvindo neste momento, eu quero mandar um abraço especial para cada família que está aí nos ouvindo, né? O pastor já começou já pulando etapa, então primeiramente quero aí mandar um abraço todo especial para você ouvinte, para você que está aí na sua casa conectado, aí ouvindo nós aqui do outro lado da sua telinha, tá bom? Isso, Dani, ouvi falar assim de Jardim.
como você acabou de citar, nós somos primos distantes, né? Vim te conhecer já aqui na cidade de Jardim, e toda parte da nossa família é daqui da cidade de Jardim. A minha avó falava muito sobre essa questão de Jardim, que ela morou aqui, porém eu nunca conheci. Então a primeira vez que eu pisei o pé de Jardim já foi para começar o trabalho Aliançados, o projeto Aliançados na cidade. Então me recordo como se fosse hoje, quando surgiu a conversa do nosso envio, tanto meu quanto da pastora Michele, né? E o apóstolo falou assim: nós vamos orar a Deus para ver para onde ele vai enviar. Eu falei: amém, paizão. E nisso nós entramos em oração. E nesse propósito de oração que nós entramos, eu falei para ele: paizão, Deus falou para mim sobre a cidade de Jardim, mas eu nunca fui para Jardim. Eu sei que ela existe, porém eu nunca fui para lá. Ele falou assim: filhão, nós vamos orar, tá bom? E assim que Deus confirmar o meu coração, nós vamos saber certinho a cidade que você vai. Falei: amém. Passado 2 dias, ele me ligou e falou assim: filhão, é aquilo que Deus colocou no seu coração, pode arrumar todas as suas coisas, que já está tudo preparado na cidade de Jardim. E aí nós viemos para cá há cerca de 1 ano e meio e começamos sim daí a família Aliançados aqui na cidade de Jardim. Hoje a nossa igreja fica localizada no centro da cidade, na Vila Camisão, na rua 11 de dezembro, número 819. Então hoje nós construímos toda a nossa família, nós temos uma base alicerçada ali na nossa igreja. Pastor, e como que começou o propósito do pastoreado na vida do senhor? O senhor nasceu em berço evangélico? Como que foi? Não, eu não venho de berço evangélico. Eu costumo dizer que a minha família não tinha crença nenhuma, porque da mesma forma que nós nunca fomos no ocultismo, nós também nunca fomos na igreja. Então eu sou nascido e criado dentro da Aliançados, e tudo aquilo que eu aprendi acerca do evangelho foi com meu pai espiritual, com o apóstolo Denilson. Então tudo que eu caminho, nas bases que eu caminho, questão de teologia, todos os estudos que eu fiz acerca de libertação foi com o apóstolo Dionísio Fonseca. Então eu aceitei Jesus no ano de 2018, perdão. E quando eu aceito Jesus na minha vida, passado cerca de 1 mês e meio, um dos pastores na Aliançado pegou e falou assim para mim: olha, você tem um chamado muito grande na sua vida, e até hoje eu não conheço ninguém que foi ungido com menos tempo de caminhada em Cristo do que eu. Eu fui ungido com 3 anos, mas você vai ser com menos. Eu falei: amém. Peguei aquilo no meu coração, caminhando novo no evangelho, né, sem ter muito discernimento das coisas, e aquilo nasceu no meu coração, um projeto de Deus. E logo em seguida eu entrei num projeto que a Aliançados lançou, que é chamado Escola Sacerdotal, Escola para Futuros Pastores. E eu dei entrada, fui fazer teologia e fui aprender algo da parte de Deus. Passado 1 ano e meio, o apóstolo me chama para uma conversa e me separa daí para o presbitério. E aí começou a minha jornada no pastoreio. Foi muito bacana, muito importante, e para nossa família foi algo que abriu nos corações, porque meus irmãos vieram para o evangelho, a minha mãe, o meu pai lá em Campo Grande, e boa parte da nossa família também. Uhum. E eu falo assim, não é fácil, né? O pastoreado, né? Como que foi com a família? O senhor sentiu algum receio, assim, lá no fundo, de sair da sua cidade, vir para uma cidade que você não conhece? A primeira coisa que bate no nosso coração é isso, né? Sair para uma cidade a qual você não conhece, sair para um campo que você nunca foi. Eu sou nascido e criado dentro de Campo Grande, tenho toda a base de criação, a parte de serviço. Então tudo que eu tenho na minha vida é Campo Grande. E quando a gente sai, nós traz toda a família para a cidade de Jardim. E é claro que no primeiro impacto a gente sente tanto os filhos que são pequenos, tem toda a parte da avó, dos primos em Campo Grande, né? Tem toda essa parte ali que eles têm que ter esse cuidado. E até hoje a Soraya ainda lembra das questões da Soraya, minha filha, essa questão dos primos lá em Campo Grande que acabaram ficando para trás ali. Isso é uma coisa que, para nós pastores, é uma coisa que fica bem alicerçada. Ou você tá todo mundo junto ou fica dividido, né? Então hoje nós conseguimos explicar para ela toda a situação, que é um chamado de Deus, é um propósito nas nossas vidas e que nós temos que cumprir. Hoje nós estamos totalmente adaptados aqui na cidade de Jardim. Nós já sentimos como se fôssemos filhos realmente da cidade de Jardim. Estamos pertencendo à cidade e isso para nós é muito gratificante, estar aqui na cidade. O pastor, e agora vamos falar um pouquinho, né, sobre o nosso tema, o propósito, né? O que significa esse propósito? O que é o propósito para o senhor?
Propósito, eu acho que tudo na nossa vida tem acerca de propósito. A palavra de Deus vai falar para nós que nada é por acaso, que existe um propósito debaixo do céu para todas as coisas. Então, quando Deus ele estabelece um propósito na nossa vida, a primeira coisa que a gente precisa entender: qual é o nosso propósito? Qual é o nosso chamado? A primeira coisa que as pessoas têm na cabeça é a dúvida: se eu tenho um chamado, quando ele vai se realizar? Quando vai ser o propósito de Deus na minha vida? E as pessoas acabam se enganando que quando eu falo que para mim foi muito rápido, para outras pessoas foi um processo muito mais longo. Eu cheguei no pastoreio, saí ali da aceitação de Jesus para o pastoreio com menos de 3 anos de caminhada com Cristo. Mas eu não tenho dúvidas nenhuma que era o propósito dele para minha vida. E quando a gente coloca a base do propósito, nós não temos que ficar de braços cruzados esperando que isso vá cair do céu, que Deus ele vai descer lá de cima e vai te ungir ou vai separar. Não, você precisa buscar e as demais coisas vão ser acrescentadas. Pastor, como assim? Não estou entendendo. Quando eu recebi essa palavra no meu coração, que eu seria um futuro pastor, a primeira coisa que você tem que ter no seu coração é um impacto. Você precisa ficar receoso, porque ser um pastor não é algo simples que as pessoas falam assim: eu vou subir no púlpito, eu vou ministrar. Ministrar é 1% apenas do nosso chamado, do nosso propósito. O ministrar é algo que você aprende, Deus fala com você e você leva uma palavra. Agora o pastor e o propósito que Deus tem para a nossa vida não é apenas ministrar. É você levar o conhecimento, mas você restaurar a família, a base da família. Então você primeiro tem que conquistar, para depois você sim ter a continuidade no seu ministério. Então quando a gente tem um propósito estabelecido por Deus, qual é a primeira coisa que você tem que pensar? Quando isso vai se realizar na minha vida? Só que existe esse tempo do propósito até a chegada de concluir isso na sua vida. E quando vai ser concluído isso? Quando você der o primeiro passo. Então de nada ia adiantar Deus ele fazer para mim ali uma proposta, um propósito, um chamado e eu ficar de braços cruzados. Não, automaticamente eu fui fazer teologia, eu fiz a minha inscrição para a escola sacerdotal, eu fui arrumar toda a minha casa, arrumar primeiro o projeto casa, que isso é a primeira base, porque a palavra diz que se você não adianta nada você ganhar o mundo e perder a sua família. Então primeira coisa, família. Restaurei toda a minha família, fiz tudo aquilo que é os princípios de Deus para a nossa vida, questão de casamento, que é uma das coisas que estavam ilegal. Pastor, como assim legal? Não era algo constituído pela Constituição, o casamento, você alicerçar ali na cobertura de Deus e do homem aqui na terra, porque toda autoridade foi constituída por Deus. E nós temos que ter essa ciência que os propósitos de Deus vai acontecer na nossa vida, mas não tem nada a ver com o pecado. E uma vez que você está em pecado, o propósito ele não se realiza. Pastor, e quando a gente fala assim do propósito, né, as pessoas elas, né, ficam animadas e tal, mas o passar pelo processo, assim, como posso perguntar para o senhor? Se a pessoa ela não está disponível, né, não quer esse propósito, Deus ele tipo assim, ele impõe a pessoa ou não? Não, Deus ele não impõe. Porque não é por força e nem por violência. Então Deus ele vai realizar o chamado que ele quer para sua vida. Tem muitas pessoas que usam um termo que todos conhecem, ou vem pelo amor ou vem pela dor, né? Todos eles ouvem falar isso. Eu acho que isso dentro das igrejas se tornou algo comum. Ou você vem pelo amor ou você vem pela dor. Mas nós temos que enxergar Deus como o nosso Pai. E será que Ele sendo o nosso Pai, para você que está nos ouvindo aí, será que Deus sendo o nosso Pai, Ele gostaria que nós chegasse no fundo do poço e sentisse tanta dor ao ponto de resolver amar Ele através de uma dor? Creio eu, como filho, não. Porque eu sou pai também e jamais eu castigaria um filho meu para que ele viesse conhecer os caminhos do Senhor. Né? Então esse processo de você chegar no caminho, eu não creio que Deus ele vai te castigar ou ele vai impor algo na sua vida. Não, porque primeira coisa, se você não fizer de coração, você não vai estar fazendo algo bem feito. Então tudo tem que partir dentro do nosso coração. Então para isso, Dani, as pessoas têm que ter o conhecimento e o entendimento que fazer algo para Deus é fazer algo com amor.
não é forçado, né? Não adianta eu estar aqui na cidade de Jardim se fosse contra a minha vontade ou contra a vontade da minha esposa, da pastora Michele, né? Então, primeira coisa, as pessoas têm que entender que o propósito ele vai se realizar no tempo de Deus, porque o tempo de Deus, primeiro, ele é diferente do nosso tempo. Existe o tempo Cronos e o tempo Kairos. Então existe o tempo de Deus e o tempo do homem aqui na Terra, né? Para Deus as coisas acontecem muito rápido e para o homem as coisas acontecem dentro do nosso calendário aqui na Terra. Então as pessoas ficam nessa dúvida: quando é o meu tempo? Quando é o meu chamado? Quando você se posicionar, buscar a presença de Deus e se encaixar dentro do propósito que Deus ele tem para nossa vida. De nada ia adiantar Deus ele me fazer um propósito, mostrar que eu tenho um chamado e de repente eu ficar de braço cruzado ou eu estar fora da igreja. Será que Deus realmente ia realizar esse propósito na minha vida eu estando dentro da igreja, estando no pecado no mundo lá fora? Creio eu que não. Então a primeira coisa, quando a gente pensa a questão de propósito, Deus ele não é um Deus abusivo, ele não é um Deus que impõe, ele é um Deus que é amor, mas também fogo consumidor. Então muito cuidado quando a gente pensa na questão que Deus ele é só amor. Não, Deus ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. É muito sério isso, né? E o propósito, né, pastor? Quando a gente tem um propósito, é uma coisa que queima, né, no coração da gente. Às vezes, por nós seres humanos, às vezes cansado, a gente às vezes quer parar, mas quando é o propósito, é mais forte, né, que você, né? Você não consegue parar, na verdade, né? Exatamente. É diferente do que um serviço secular, né? Eu sou de forma integral na Aliançados. Eu trabalho de forma integral na presença de Deus e para Deus. É diferente quando você está fazendo para Deus. Você não tem que cumprir horário. Você ama estar ali. Você quer estar ali. Eu costumo dizer na igreja, e para todos que estão assistindo da família Aliançados, um grande abraço do seu pastor. Eu sempre costumo dizer que dificilmente as pessoas vão chegar para o culto ou vai chegar para um gabinete ou para uma reunião antes do que eu. Eu sempre chego e estou ali preparado antes. Por quê? Porque eu amo estar fazendo a obra de Deus, amo estar fazendo para Deus, e para mim isso não é um esforço, isso para mim é uma gratidão, é algo que eu estou fazendo para Ele, de tudo que Ele fez para nossa vida. Então, se não é algo, nós estarmos aqui, essa uma hora para nós ela passa voando. Por quê? É tanta informação, é uma atmosfera tão grande, a gente sentir a presença de Deus e poder estar falando dele, que as coisas na nossa vida ela passa de uma forma tão suave, tão agradável, porque é dessa forma que Deus ele nos olha. E é para isso que Deus ele nos colocou aqui na terra. Entrou o pecado? Claro que entrou o pecado, né? Mas a Bíblia fala: no mundo nós teremos aflições, mas que a gente tem que ter bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, nós também vamos vencer. O nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é os céus. O nosso lugar é estar junto com ele nos céus. Que legal, pastor. E, pastor, qual foi a sua maior dificuldade, né, para que cumprisse esse propósito? O senhor teve algum momento assim que o senhor teve dificuldade? Sim, eu acho que assim como eu, muitos outros pastores tiveram, e cada um tem as suas dificuldades de forma diferente, né? Como eu falei para você, eu entrei nesse projeto chamado Escola Sacerdotal, que é uma escola para pastores da Aliançados. Todos se tornam pastores? Não. Eu me lembro que na minha turma foram 90 pessoas que entraram, foram 2 turmas de 45. Desses 45, foi 2 anos, cerca de 23 pessoas terminaram, e ao final apenas 7 pessoas foram ungidas. Então, qual foi o meu primeiro desafio que eu teve? Aprender a Bíblia. Por quê? Porque eu estava junto com pessoas dentro da sala de aula que já eram filhos de pastores, pessoas que nasceram no berço evangélico. Eu estava junto na sala de aula com a filha do apóstolo Denilson, que já nasceu num lar cristão, né? Hoje é a pastora Águida, também pastora de jovens lá em Campo Grande. Então, para mim, o primeiro desafio foi aprender a Bíblia para mim poder estudar juntamente com os alunos. E eu tive que aprender aplicando, porque a minha escola sacerdotal já começou no ano de 2019, eu entrei em 2018 para a igreja, e pensa só, as pessoas falavam de Davi, falavam de Salomão, falavam de Abraão, e eu tive que aprender toda aquela questão. Então eu tive que fazer 2 cursos de teologia, um na escola sacerdotal simultâneo e outro fora, juntamente com o pastor Adriano Meira, para mim poder estar aprendendo toda a questão primeiro de conhecimento, a base da Bíblia. Então foi a primeira dificuldade. A segunda dificuldade que eu teve foi buscar a presença do Espírito Santo. Foi eu aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, porque ele fala. O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco. Só que a dificuldade foi eu entender qual é a voz dele,
qual é o propósito que ele tem para a nossa vida, para ele estar falando conosco, né? E através de muitos livros, através de muito direcionamento, tempos de oração, propósito com Deus, eu pude sim daí contemplar o conhecimento que foi aprender a Bíblia e ouvir a voz do Espírito Santo. Aí sim casou o ministério na minha vida. Interessante, né? E a gente, eu era assim, porque eu venho de uma outra denominação que estudava muito a Bíblia, né? Então eu já vim, não era evangélica, mas eu já tinha, né, esse conhecimento da Bíblia, que sabe o que é Sansão da Bíblia. Aí quando eu fui, né, tinha muitas pessoas que não sabiam. Eu ficava pensando, mas como que a pessoa não sabe a história do Jó, né? Mas é porque não foram, né, ensinados aí. Exatamente. E eu achava que a pessoa já, como eu já sabia, eu achava que todo mundo tinha que saber. No meu caso foi diferente porque eu ainda era leigo, eu estava no começo do ministério. A Aliançados, ela tem a quarta-feira de estudo, né, onde nós aplicamos toda a quarta-feira seminários na nossa igreja. Inclusive, nós estamos falando sobre Sansão, fraquezas e fortalezas. Então, existe esse culto de estudo na Aliançados, que é a nossa quarta da aliança. Porém, como para mim era tudo muito novo, eu tive essa dificuldade de primeiro acompanhar os alunos para que depois sim eu aplicasse o meu conhecimento com o chamado de Deus, com o propósito a qual ele tinha para minha vida. Pastor, e como a esposa do senhor aceitou? Ela é um propósito dela também, ela aceitou? Teve alguma dificuldade? Ela demorou um pouquinho mais para aceitar ou não foi instantâneo? Eu glorifico muito ao nome do Senhor de ter a pastora Michele na minha vida e de nós estarmos juntos há 11 anos, porque tudo que vem no meu coração, Deus já vai de encontro no dela também. Então, quando nasceu o propósito no meu coração, nasceu no coração dela também. É claro que em diferentes tempos, em diferentes horários de chamado, porque como eu disse para vocês, existem ali um tempo específico para cada pessoa, e isso vai se cumprir, mas no tempo de Deus, né? Só que eu dou muito glória a Deus por isso, que nós fomos ungidos juntos. Nós fomos ungidos no ano de 2022, e ali nós fomos derramados óleo junto, tanto em mim quanto ela, porque nós somos uma carne só, e o propósito de Deus tem que ser para os dois, porque quando não é para os dois, a gente acaba entrando em julgo desigual, e isso para Deus e para a igreja acaba se tornando um grande problema. Uma coisa que eu achei interessante, né, que o senhor falou, que primeiro o senhor foi arrumar a sua casa, né? É uma coisa muito válida hoje, que às vezes as pessoas, elas estão muito para fora, né? Quer um propósito e começa a correr para fora e esquece, né? Que é de dentro para fora, né? Que exatamente. Primeiro começa de dentro para fora, né? Como eu disse para vocês, nós não servimos um Deus de confusão. Então, qual que é a primeira coisa que ele estabelece para nós? A nossa família, né? Primeiro, é aquilo que ele falou para Abraão: pegue a sua esposa, a sua família e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, primeira coisa, arruma a sua casa, arruma a sua família, e aí sim eu vou te enviar para um propósito, aí sim eu vou te enviar para um chamado. Então, a primeira coisa que Deus estabelece, olha, pega a sua família. Então, o que eu teve que fazer primeiro? Arrumar o casamento. Pastor, como assim arrumar o casamento? Arrumar na Constituição, casar, comprar as alianças, que isso era algo que nós não tínhamos feito, e nós aprendemos com o apóstolo que nós teríamos que legalizar, colocar os filhos dentro da aliança do casamento, porque eles não nasceram debaixo da aliança de Deus, e nós precisamos entender que existe uma aliança, que existe algo que Deus estabeleceu para nossas vidas e nós precisamos aplicar. Tem pessoas que hoje pensam que é muito simples servir a Deus e que de repente no momento ali de emoção de algum grande homem de Deus acaba ungindo uma pessoa e essa pessoa não tenta o conserto e acaba fazendo a obra de Deus de uma forma doente. E doentes começam a formar doentes, e pessoas curadas acabam conseguindo formar pessoas curadas também. Então tudo tem a ver com o primeiro dentro, para depois você conseguir alcançar as pessoas de fora. Isso é verdade, né, pastor? Eu trabalhei muito tempo na obra doente, né, sangrando em cima das pessoas, mas assim, por falta de sabedoria mesmo, né? Mas cabe a gente, né, saber o que é bom pra gente. Exatamente. Né? Eu falo assim, né, era muito imatura, né, e fazia a obra assim, mas assim, eu fui desestruturada, completamente desestruturada. Isso, Dani, e isso quem acaba sofrendo é a nossa casa. Por quê? A Bíblia, ela fala para nós,
o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, isso não é uma culpa que você tenha que carregar juntamente com você, mas é algo que hoje você sentiu que você conseguiu abrir os seus olhos e que você pôde arrumar a sua casa para você fazer a obra de Deus. Porque senão, muitas das vezes, as pessoas pegam o microfone para tentar expor aquilo que não deveria, que é tentar buscar algo para o seu interior que não é algo que Deus tem para a igreja. E a gente não pode confundir a nossa vida com aquilo que Deus quer falar com a igreja ou com as pessoas. Para cada caso é um caso diferente. E é bem assim, eu fazendo a obra e minha casa, assim, destruída, assim, de uma forma, e eu, tipo, você falava, Deus, mas o que tá acontecendo? Eu achava, assim, que eu tava fazendo a obra e minha casa tinha que ser, mas eu tinha que ter esse conserto, né? E eu era muito ferida também, né? Ainda tinha, né? Não tinha me curado das minhas feridas. E eu falo assim, pela misericórdia de Deus mesmo, né? E a gente fere outras pessoas, né? Quando a gente tá ferida, né? Exatamente. Volto a falar o que Oséias fala, que meu povo perece por falta de conhecimento, né? Eu já peguei muitos casos nos meus gabinetes de pessoas, homens e mulheres de Deus, que já estão à frente de ministério ou esteve à frente de ministério, ou de uma forma voluntária está servindo junto com pastores, auxiliando a obra de Deus, de chegar e falar assim, pastor, socorro, eu estou ministrando, eu estou levando a palavra de Deus, mas a minha casa está toda bagunçada, a minha esposa quer sair de casa, o meu marido quer sair de casa, e aí a gente acaba tendo que trazer a luz e fazer todo um mapeamento por fora. Nós precisamos encontrar a raiz do que aconteceu. E de quase 100% dos casos que a gente atende nos nossos gabinetes, 90% o casal não estão juntos, o casal não estão alicerçados, ou os filhos também não querem, e as pessoas querem impor algo que Deus não chamou. De repente Deus chamou eu e não chamou a pastora, entende? Estou colocando só como um exemplo, né? Poderia ser um caso, chamou o Roberto, mas não chamou a Roberta, e aí o Roberto quer forçar a Roberta a ir para a igreja, e não é o tempo da Roberta ainda, e aí você acaba pressionando as pessoas, e ao invés de você ganhar ela para Cristo, você acaba afastando ela, porque você acaba se tornando daí um crente chato. E quem quer estar próximo de um crente chato, né? Ninguém. Se Deus dá o livre-arbítrio, né, gente? Aconteceu muito isso comigo, viu, gente? No começo, meu Deus do céu, eu brigava meu marido pra igreja, e era uma briga em casa, porque eu queria que ele fosse de tudo quanto é jeito. E mandava embora, e não sei o quê. E uma vez uma irmã falou pra mim, mas irmã, por que vocês brigam tanto? Foi porque ele não quer vir na igreja. Mas irmã, seu marido deu uma benção, deixa você fazer seara na sua casa, ele não te impede de vir na igreja. E aquilo lá parece que abriu minha mente. Mas eu queria obrigar ele. Eu lembro que eu ficava muito irada. E disse que ia na igreja. Irada com o marido, porque... Exatamente. Aí a gente serve Deus de uma forma ao contrário, né? A gente ira dentro de casa e acaba querendo mostrar para as pessoas algo que nós não somos ou algo que nós não estamos vivendo. E é uma das coisas que eu bato muito na tecla, os meus filhos aliançados que estão assistindo vai poder falar isso para outras pessoas também de uma forma bem consciente, que você não pode estar servindo a obra de Deus de duas maneiras. A mesma pessoa que você é dentro da igreja, você tem que ser fora da igreja. Além do mais, você precisa ser melhor fora da igreja. Você precisa mostrar quem você é fora das quatro paredes de dentro da igreja. Os seus filhos dentro de casa precisam saber que eu, como homem de Deus que estou em cima do altar, sou o pastor lá, mas sou pai dentro de casa. Só que o pai que está dentro de casa é um pai que ama, um pai que traz para perto, um pai que brinca, um pai que está junto. Para que não confunda as coisas, de falar assim, o meu pai é pastor lá dentro da igreja, mas aqui dentro da minha casa ele é todo irado, entende? Então não pode acontecer dessa forma. Então a mesma pessoa que você é dentro da igreja, você precisa ser na sua casa, você precisa ser no seu trabalho, porque imagine só, nós somos hoje o reflexo de Deus, né? Nós somos a imagem e semelhança dele. Será que Deus ele só é Deus quando nós começa o culto e fora do culto ele começa a jogar fogo na terra? Não, né? Aí de repente você está servindo a Deus dentro da igreja e quando você chega no seu trabalho você é a contendeira. Você é aquela que leva a contenda para dentro do trabalho, é aquela que é a primeira. Não, você tem que ser a primeira a trazer paz, alegria e comunhão dentro do seu trabalho. Eu me recordo que antes de eu vir para Jardim, eu trabalhava no Hospital do Câncer em Campo Grande, no Hospital Alfredo Abraão, né? E eu trabalhei com o Jefferson, que era o contador, e eu e a Thaís, que nós éramos auxiliar contábil ali também. E eu me lembro que faltou muito pouco. Se eu tivesse mais 2 ou 3 meses,
através das minhas atitudes eu tinha ganhado os dois para Jesus. Um eu encaminhei, né? A Thaís me ligou esses dias, está bem encaminhada, e o Jefferson tá caminhando também para um propósito muito grande de Deus para a vida dele. E o propósito ele é muito bom, né, pastor? Mas é muita responsabilidade, né? Às vezes a pessoa fica só deslumbrada no propósito, né? E esquece das responsabilidades que ele vai ter com o propósito, né? Exatamente. Não existe propósito sem responsabilidade. Você precisa ser responsável pelas suas atitudes. Você precisa ser responsável por aquilo que você fala. Você precisa ser responsável com aquilo que Deus confiou em suas mãos. Porque senão acaba virando abuso ministerial. E aí você acaba impondo algo na família das pessoas, você acaba impondo regras que Deus não impôs, você acaba criando situações que Deus ele não criou, acaba colocando algo que é extra Bíblia, que o homem colocou e dizendo que foi Deus que falou. Então nós temos que ter muito cuidado quando a gente lança uma palavra, assim diz o Senhor. Tem um livro muito bacana, muito importante do John Bevere, chamado Assim Diz o Senhor. Muito bacana, muito importante, vale a pena você ler ele, porque a gente precisa ter essa responsabilidade de quando é nós falando e quando é Deus falando, e você aplica, assim diz o Senhor. Muito cuidado, porque muitas vezes não é Deus falando, e você acaba impondo assim, Deus falou, e aí você acaba se complicando. Sim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu falo assim, e hoje eu falo assim, né? As pessoas... a gente não sabe as feridas que as pessoas têm, né? Em cima e você colocar a sua vida, né? Assim, na mão de outra pessoa é muito sério, né, pastor? É algo muito sério. Então, qual que é a primeira... O que a gente faz na Aliançados? Nós fazemos toda a liturgia de culto e a pessoa aceita Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, ou ela acaba ali falando assim, pastor, eu quero ficar na Aliançados. Nós primeiro apresentamos o ministério para a pessoa, eu chamo ela para perto, eu começo a conhecer a vida da pessoa, saber de onde ela veio, como ela fez, como ela está caminhando. Eu dou algum direcionamento à base de oração, sempre visando a família, focando na família, para as pessoas poderem ter uma vida diferente do que elas tiveram. Porque quando você está bem na sua casa e bem dentro da igreja, a sua vida é diferente. O propósito de Deus na sua vida se torna mais fácil. O chamado de Deus para a sua vida, ela vem como um formato voluntário e não como um formato forçado na sua vida. Porque tem muitos casos que pastores querem que os seus filhos se tornem pastores. E talvez não é aquilo que Deus tem para a vida dele. E os pastores acabam dizendo, não, porque eu sou pastor, meu filho também tem que ser. Não, os nossos filhos têm que buscar a essência de Deus que nós temos. E eles têm que optar por esse chamado na vida deles. Consegue entender? Hoje o Heitor, ele quer ser bombeiro com 8 anos de idade. O sonho dele é ser bombeiro de dia e pastor à noite. É algo que ele quer para a vida dele. Quando nós chega na igreja, a primeira coisa que ele fala para mim, pai, eu posso cantar? E ali, antes que a Josi pega o microfone e começa toda a questão ali vocacional, ele pega o microfone e canta antes. Ou seja, é algo que ele quer fazer. Não é algo que eu tenho que falar para ele, olha, você precisa cantar, você precisa orar. Hoje a maior briga gospel que tem lá em casa é no momento do almoço e no momento da janta. Que os dois ficam, não, hoje é o que vou orar, e o outro, não, hoje é o que vou orar. Então a gente precisa levar isso para dentro da nossa casa. Que bênção, né, pastor? E é assim mesmo, né, pastor? A gente tem que ser o que a gente é em todo lugar, né? Eu falei, as pessoas colocam muita culpa, né, nas outras pessoas, ou até em Deus mesmo, né? Eu falo assim, o fardo de Deus, ele é leve, né? Na Bíblia fala que ele é leve. Então, quando você está fazendo a obra de Deus e tá pesado, então não é, né? Eu vejo assim, as pessoas, ela colocando pelas emoções, igual o senhor falou, né? As pessoas não são curadas e elas, com as emoções dela, elas jogam nas outras pessoas. Exatamente. Nós chamamos isso, quando nós trazemos para a área de libertação, como feridas na alma. Pessoas que foram feridas na alma. Porque a primeira coisa que a gente tem que ter a certeza é que nós somos tripartidos. Nós somos corpo, alma e espírito. E uma vez que a nossa alma está machucada, ela acaba atingindo tanto o seu espírito quanto o seu corpo, né? E as pessoas acabam sentindo uma frustração e acha que aquilo que falaram para ela um dia não é o chamado de Deus, e acaba confundindo isso. E aí fala que Deus não ama,
que Deus não quer, que aquilo não é o propósito de Deus para a vida da pessoa, e as pessoas acabam se frustrando e tendo essas feridas na alma. Só que isso é tratável. As pessoas têm que ter o discernimento que isso é tratável. O que Tiago fala para nós lá no capítulo 5, no versículo 16? Que você precisa verbalizar aquilo que está te prejudicando para outra pessoa, ou seja, o seu pecado. A gente tem que verbalizar, tem que ser algo falado. Tem pessoas que tentam fazer a sua autolibertação, isso não é possível. Tem pessoas que estão machucadas e estão feridas dentro da igreja e acabam achando, não, eu vou conseguir, eu vou orar, eu vou jejuar. E não é isso que Deus fala. Deus ele fala que o jejum e a oração, ele serve para que você possa ter autoridade para expulsar demônios, não para que você possa se libertar. Então pessoas elas chegam feridas dentro da igreja, acabam passando em branco porque não tem um atendimento específico ali com o pastor ou com a pastora da igreja, e a pessoa fica ali sentada, mas fica ali ferida, fica ali enferma. Se nós acompanharmos isso na Bíblia, tem vários casos. Existia uma mulher que estava dentro da sinagoga e ela não conseguia ser curada. Ou seja, ela estava dentro da igreja, pastores ministrando para ela naquela época, e ela não tinha sido curada. E através de uma palavra de Jesus, ela foi curada da enfermidade. Ou seja, ela dentro da sinagoga, ela com uma doença, e era algo espiritual, não era algo físico, e precisou de Jesus intervir nessa situação para mostrar para nós. Tem pessoas que estão feridas dentro da igreja, pessoas que estão machucadas, e nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos estar com os olhos espirituais abertos para enxergar essa situação e poder tratar, porque é tratável. Tratável, né? E o inimigo hoje, que ele tem mais atacado as emoções, né, pastor? Estamos vivendo na nossa geração, nós sempre trazemos por gerações, né? A nossa geração hoje, qual que é a doença do século hoje? São as doenças emocionais. Então, pessoas sofrem tanto com ansiedade como depressão. Então, são duas coisas que dentro da igreja é o que mais tem. Isso a gente coloca desde o topo até... do topo que eu falo até o presidente, das pessoas que estão lá embaixo. Diversos ministérios. Pessoas que estão sofrendo de ansiedade ou depressão. É algo que é do nosso século. Satanás está batendo nas emoções. Nas nossas segunda-feira aliançada, que são as segunda-feiras proféticas, muito casos de pessoas que chegam lá feridas, pessoas que não se sentem amadas, pessoas que se sentem frustradas e querem ficar enquartadas dentro do seu quarto, ou fica se projetando demais para o futuro, colocando isso um aceleramento. E aí vai colocando no seu coração ansiedade. Quando você vai ver, você não consegue dormir mais, porque a ansiedade está ali, batendo firme. E a ansiedade é uma doença natural? Sim, também, mas é algo mais espiritual do que natural. O remédio ele pode tratar? De 100%, eu coloco que 30% o remédio ajuda, mas 70% é algo espiritual. É que, na verdade, se tem ansiedade, que tem uma brecha, né? Exato, a Bíblia fala para nós que maldição sem causa, ela não repousa. Então, se não tiver legalidade, não tem como ela repousar na nossa vida. É isso que eu atendo, né? Eu atendo lá, as mulheres, né? Com ansiedade, com depressão, né? E aí fica nesse dilema, né? Ah, mas é espiritual, mas fala assim, é os dois, né? Se entrou ali, é porque no seu corpo tem uma brecha, você tem uma brecha para isso. E aonde que vem junto o espiritual? Exatamente, e as pessoas não têm essa noção, porque talvez não tenham conhecimento do que é algo espiritual. E as pessoas só vão entender quando elas começarem a ouvir vozes, quando elas começarem a ouvir um assobio, quando começarem a ouvir chamar a pessoa, e quando ela vai ver não é ninguém, ou dar aquela vontade excessiva de estar querendo se mutilar, pessoas querer se cortar. Já peguei muitos casos no meu gabinete aqui na cidade de Jardim, pessoas ali querendo já numa fase muito avançada de estar usando casaco, porque não pode mostrar para os pais ou para os colegas na escola que está se cortando. E nada mais isso do que um ataque de entidades na vida da pessoa para que possa estar bebendo aquele sangue ali. Realmente é um propósito de Deus, né? Colocar nós num ambiente como esse para estar levando para as pessoas um conhecimento extra que talvez não conhecia. Sim, é que antes tinha muita falta, né? Agora tá tendo até, né, esses conhecimentos, né? Mas antes não tinha, né? Assim, eu falo assim, hoje está muito aberto, né? Isso. Né? A internet, ela acabou nos ajudando de uma forma que a gente conseguisse o alcance de uma forma mais rápida. Porque quando a gente traz para essa questão, sempre existiu, sempre falou acerca de libertação, acerca de cura da alma. Só que tem pessoas que acham que não, que as coisas vão se resolver a questão de oração, de jejum.
E eu ensino a igreja que a gente precisa ter um equilíbrio, que nem tudo é oração, nem tudo é jejum. Tem coisas que a gente precisa se posicionar e buscar para que as coisas aconteçam na nossa vida. Porque imagine só, se fosse algo chamado só para oração, Jesus Cristo não ia sair caminhando em várias cidades, expulsando demônios, libertando, curando, ia só falar assim, olha, eu vim aqui para ensinar vocês a orar. Porque através da oração, vocês vão ser libertos das suas enfermidades. E não é isso que Jesus nos ensinou. Ele pediu para nós termos equilíbrio. Oração e você ter o discernimento que você precisa de uma ajuda. Isso mesmo. Maravilhosa esse ensinamento que o senhor deu hoje, né? Gente, você que tá aí, né? Você já parou para pensar qual que é o seu propósito, né? O que você tem feito para contribuir com o seu propósito, né? Igual o pastor falou, né? Não é o propósito você ficar sentado esperando que Deus vai, né? A gente tem que começar a colocar a nossa casa em ordem, né? Então você já tem colocado a sua casa em ordem, né? Para que seja cumprido o propósito de Deus na sua vida. Enquanto você pensa, medita nessa palavra, tá? Vamos escutar um louvor aqui que é da Thaís Helena, que fala de propósito. Eu vi você chorar, não desanime, essa prova vai passar. Quem espera sempre alcança, pode acreditar. Minha promessa não vai se esvair com o tempo. Tudo até aqui foi pra edificar a tua vida. Eu sei você não entendeu ainda que a tua história vai ser um memorial de superação. As feridas vão cicatrizar, vai ficar a experiência. Vai ser lindo o testemunho que você vai contar. Somente espera. Tem propósito no meu silêncio, tem um propósito nesse processo. Aonde tem prova, tem vitória. Faz parte do propósito quando você chora. Tem propósito na missão, tem um propósito na provação. Hoje você não entende, mas amanhã saberá que faz parte do propósito pra te abençoar. As feridas vão cicatrizar, vai ficar a experiência. Vai ser lindo o testemunho que você vai contar. Somente espera. Tem propósito no meu silêncio, tem um propósito nesse processo. Aonde tem prova, tem vitória. Faz parte do propósito quando você chora. Tem propósito na missão, tem um propósito na provação. Hoje você não entende, mas amanhã
Pra te abençoar, pra te abençoar. Você está na melhor. Rádio Web Filhos de Davi. Que louvor maravilhoso, né? Esse propósito. Gente, quero mandar aqui um abraço, né? Pro nosso patrocinador, Lojas Daron. Precisou de móveis de qualidade, né? Um precinho bom. Pode ir lá na Lojas Daron falar com o gerente Jefferson, né? Tem os meninos lá, os vendedores, o Eliezer. Tem a Cíntia lá no crediário, mandar um beijo pra Cíntia, você está escutando. A Cíntia lá do Aliançado, né, pastor? Tá? Então, se precisou de móveis de qualidade, num precinho bom, atendimento bom, vai lá na Móveis Daron, tá? Gente, quero mandar um abraço aqui também para Maria de Nioac, né, que tá nos escutando, tá, Maria? Um beijo para você, que Deus abençoe. Para Beatriz, a Beatriz é prima também, lá de Cidrolândia, né, tá? A Beatriz, a Valéria, né, também lá de Cidrolândia. A Zumira, lá de Campo Grande, que é a mãe do pastor Jonathan, tá? Um beijo para vocês. Gente, bastante gente aqui na live, hein? Obrigada, né, por vocês tirar esse momentinho, né, pra estar aqui com a gente. Pastor, a gente tem uma pergunta aqui do Kelvis Duarte. Ele perguntou assim: como saber ou entender o real propósito de Deus na vida da pessoa? Glória a Deus, muito boa a sua pergunta. Como entender o real propósito de Deus na nossa vida? A primeira coisa que você precisa entender que nós não servimos um Deus de confusão. Então, quando você receber algo da parte do Senhor, normalmente vai vir por um grande homem ou uma grande mulher de Deus que vai dizer para você aquilo que Deus quer para sua vida. E nisso você tem que sentir paz no seu coração. Você tem que buscar esse entendimento juntamente com Deus para saber se isso também vai de encontro ao seu coração, para Ele colocar a paz. Então, quando você recebe um chamado, um propósito da parte de Deus para sua vida, você precisa sentir paz. E isso vai ser a base de oração, comunhão. Foi o que eu estava falando lá atrás. Lembra quando eu disse que uma das dificuldades foi ouvir a voz do Espírito Santo? Porque quando a gente entende e começa a ouvir a voz do Espírito Santo, a gente não é mais enganado por ninguém. E aí sim a gente começa a ter o discernimento do chamado de Deus para a nossa vida. E como realizar esse propósito de Deus para a nossa vida? Foi a segunda parte da pergunta, né? A parte B. Isso. Como cumprir? Como saber ou entender o real propósito de Deus na vida da pessoa. E entender. É algo que vai ser para ajudar. O ministério de Deus é servir. Então, qual vai ser o real propósito? Servir. Eu estou no Aliançado como pastor, mas eu estou ali para servir a noiva, servir as pessoas. Então, quando Deus ele te chama, é para servir. Espero ter tirado a sua dúvida. Se caso não, pode mandar outra pergunta que eu vou estar te respondendo. Isso. E a gente tem que estar... eu falo assim, a gente tem que estar com o coração em paz, né, pastor? Tá com a mente boa pra gente saber. Porque às vezes é muita... né? Tipo, eu falo assim, às vezes vem muita informação, né? E se você não estiver centrado ali no seu real propósito, né? Saber quem que você é em Deus e para onde que você quer ir, a gente se perde, né, pastor? Exato. Tem pessoas que não conseguem realizar o chamado da vida por não conseguir reconhecer a paternidade de Deus. Achar que Deus ele é apenas um Deus que está lá no céu e não recebe ele como pai. Então, a primeira coisa, você reconhecer ele como pai. Quando você recebe Deus como pai, ele automaticamente te abençoa como realmente filho, que é assim que ele nos vê, né? A oração que Jesus deixou como modelo para nós foi: Pai nosso que estás no céu, e não Deus nosso que está no céu. Então você precisa entender que Deus ele é nosso pai, e aí sim as coisas vão ser acrescentadas de forma diferente na sua vida. Para aceitar o propósito primeiro, então a gente tem que primeiro reconhecer, né? Reconhecer a paternidade. A Bíblia sempre vai falar para nós acerca de paternidade. Vai falar que Abraão é o nosso pai da fé. E quando a gente vai buscar o conhecimento na Bíblia, a Bíblia vai falar para nós acerca de 10 pais. E isso acaba passando despercebido na nossa vida. Então, quando a gente traz a questão de paternidade, é algo muito forte. Quando Jesus traz aquela parábola do filho pródigo, é para mostrar para nós como que Deus nos vê. Que ele vai receber a gente mesmo quando nós saímos do propósito de Deus, que nós vamos conhecer o mundo lá fora, mas a gente retorna. E também ele mostra o irmão mais velho, que também pegou a sua herança ali, mas quando o irmão chega, ele rejeita o seu irmão. Rejeita como? Falando: meu pai nunca preparou uma festa para mim, e agora
prepara para o meu irmão. Então, ou seja, Deus ele está esperando você que está do lado de fora, toda a sua família ele está esperando. E talvez a gente fica se tornando uma pedra de tropeço, querendo colocar autoridade nas nossas vidas que Deus não colocou. Então, quando uma pessoa estiver vindo para o Evangelho ou quiser conhecer o Evangelho, abraça essa pessoa, não distancia ela, assim como o irmão mais velho do filho pródigo fez. Seja como Deus que abraça os seus filhos que estão vindo para casa. Isso dá um outro dia de rádio, né, pastor, falar sobre a paternidade, né? Sobre paternidade. Que hoje em dia, eu falo assim, as pessoas, elas são muito feridas, né, pela parte de pai. Então, elas transferem isso, né, para Deus, né? Um dos maiores problemas que nós temos dentro da igreja é pessoas que têm problema com a sua paternidade. Tem problema dentro de casa com os pais. E a dificuldade que se encontra de reconhecer Deus como pai daí. O acesso que elas não conseguem de receber Deus como pai. Isso é algo realmente que dá um pouquinho de trabalho. E aí quando a gente vai buscar nas raízes o problema da pessoa, aí eu falo para a pessoa, como que é a situação sua e do seu pai? Pastor, nesse assunto eu não quero tocar. Ou seja, não tem um alicerce dentro de casa. E quando a gente vai falar sobre pai, não recebe Deus como pai. Eu falo, essa ferida com pais interfere bastante na vida, né, pastor? E algo que é muito real também na nossa geração. Pais contra filhos e filhos contra pai. E quando a gente olha a última coisa que Deus ele fala no Antigo Testamento, ele fica 400 anos calado daí, sem levantar ninguém, ali em Malaquias, no capítulo 4, versículo 15 e 16, salvo engano, que ele fala que haverá um tempo que filhos vão se voltar contra os pais e pais contra os filhos, e ele vai ferir a terra. Quando ele fala ferir a terra, é os nossos lares. Então, muito cuidado com essa questão. Tem pergunta, pastor, que você falou? Ah, tá. A Eugênia mandou aqui pra gente. Eugênia, um beijo. A Eugênia tá sumida. Eu fiz uma nova aliança com Deus e Deus tem me dado força para ler a Bíblia. Todos os dias eu peço sempre para Deus que Ele me ajude a colocar a minha vida diante do altar e ter um propósito firme com o Senhor de seguir em frente, olhando para Ele sempre, o meu próprio, e de seguir a Deus de todo o coração. Amém, Eugênia. Deus tem um propósito na sua vida, né? Você sabe disso e tudo coopera, né, pastor? Para o bem daqueles que amam a Deus conforme o seu propósito. Exatamente, Eugênia. E a gente trazendo essa sua nova aliança que você fez com Deus é um novo propósito. E quando você está fazendo uma nova aliança com Deus, a gente acaba voltando lá no filho pródigo, do filho que saiu e retornou. Talvez você não saiu, mas de repente você esfriou e agora está voltando para ter um novo propósito com Deus. Se caso você tem alguma dificuldade ao ler a Bíblia, cuidado com a versão que talvez você esteja lendo. Tem versões que são muito mais fáceis de ler. Eu indico para você a NVI ou a NTLH, que vai ficar de fácil entendimento para que você possa ler e ter um entendimento da parte de Deus. Isso, Eugênio, olha que dica maravilhosa, gente. É importante, né, pastor? Porque às vezes a pessoa vai ler a Bíblia, né, e tá na tradução e vai tirando, né? Exatamente. A tradução da Bíblia, ela acaba confundindo muito as pessoas. Eu tô vendo que você tá com uma Bíblia que eu gosto muito, que é a Thompson de estudo, né? Uma Bíblia contemporânea. Eu tenho dela para me estudar também. Só que hoje, para as pessoas que não conseguem entender a Bíblia, a gente precisa dar um acesso melhor para que as pessoas consigam ler e entender. Então, quais são elas? São duas que eu indico para vocês. A NTLH e a NVI, que são as duas Bíblias que vai ficar de fácil entendimento. Porque tem pessoas que desistem de ler a Bíblia porque não entendem. Fala, pastor, eu leio a Bíblia e não entendo. Às vezes está lendo numa King James ou está lendo numa Thompson e aí acaba ficando numa versão muito complicada para a pessoa que está começando a ouvir a voz de Deus. Isso, fica essa dica para vocês, gente, tá? E nós já estamos, né, quase no final do nosso programa. Foi maravilhoso, pastor. Foi uma honra ter o senhor aqui. Espero que tenha mais oportunidades, né, para o senhor vir passar o seu conhecimento, né? Que muitas pessoas precisam escutar, né? Precisam ouvir. Como o senhor falou, o conhecimento ele liberta, né? Eu falo isso porque eu vivi isso também. Eu fui liberta pelo conhecimento. Eu era uma pessoa dentro da igreja, né, achando que eu tinha conhecimento e não tinha, na verdade, né? Então, quando a gente lê a Bíblia, né, tem o conhecimento da palavra, né,
isso ninguém pode tirar de você, né? Não, tem algo que pessoa nenhuma tira, é o conhecimento, né? Tudo aquilo que você absorve fica guardado na tábua do seu coração, né? Eu que agradeço o convite, tá bom, Dani? Eu que agradeço, pastor Misael. Quero dizer para vocês que a Aliançados está de portas abertas também. Nós somos ali uma família aliançada, que nós vimos aqui para somar juntamente com a cidade, sonhar juntamente com os nossos filhos aliançados aqui, para que a gente possa ter uma vida melhor. E para você que está ouvindo e de repente, pastor, eu estou desigrejado e quero conhecer Aliançados, onde fica? Aliançados fica na Vila Camisão, número 819, ali do lado do Posto Taurus. Você vai ser muito bem recebido na nossa igreja. Isso, gente, se você tá desigrejado, gente, o pastor, ele é muito ético, viu? Ele não pega pessoa né? Não, isso eu conheço ele, assim, né? E eu acho bonita essa ética, né? Exato. A gente costuma dizer um termo muito bacana, muito importante, que a gente não deve estar pescando no aquário dos outros, né? Porque cada um tem o seu rebanho, cada um tem a sua ovelha de qual você confiou. Então a gente não busca as pessoas que já estão dentro, nós temos que buscar as pessoas que estão fora, né? Então o nosso alcance é para as pessoas que estão desigrejadas, para as pessoas que querem conhecer uma palavra, um ensinamento, ter um cuidado. De repente, pastor, o que é gabinete? Pastor, o senhor ouviu o senhor falando sobre gabinete, o que é isso? Vou chegar lá. Gabinete é algo que nós vamos se conhecer, você vai estar ali tendo um tempo de qualidade a qual você vai estar conversando, e eu vou trazer alguns direcionamentos à luz da Bíblia que talvez você não conheceu, talvez tenha algumas pedras de tropeço na sua vida, tem algo que está te barrando, seja na área financeira, na área emocional, na área conjugal, tem algo a ver com o espiritual, e nós estamos aqui para a gente tratar isso na sua vida. Isso, né? Ensinamento bem completo, né, pastor? Exatamente. Então, que dia que tem culto lá, pastor? Os nossos cultos é na segunda-feira às 19h30, é o culto de libertação. Na quarta-feira nós chamamos a quarta de estudo, que é a quarta da aliança. Inclusive nós estamos com um seminário muito bacana chamado Sansão, Fortalezas e Fraquezas, né? Estamos falando sobre as fortalezas que Sansão teve, as forças que ele teve, mas também as fraquezas que fez com que um grande homem de Deus, um escolhido de Deus, caísse. Ou seja, todos nós estamos expostos a cair, mas nós precisamos aprender com os grandes homens de Deus, porque eu servi o exército e eu gravo isso que o meu capitão sempre dizia para nós: esperto é aquele que aprende com o erro dos outros. Então a gente aprendendo com o erro de Sansão, isso vai melhorar com que a gente não caia lá na frente também. E domingo, o nosso culto da família às 18 horas. Isso mesmo, gente. Então, né, você já viu os dias de culto, se precisou de uma palavra, né, passa lá na Aliançados, procura saber esse do gabinete. Eu acho muito interessante esse tratamento que o senhor faz lá, né? Que é uma coisa bem, tipo, de se conectar mesmo com a pessoa, conhecer, né, passar o conhecimento, né, para a pessoa. Acho muito interessante esses trabalhos que vocês fazem lá. E despertar, Dani, o propósito de Deus para a vida, porque muitas pessoas, assim como o rapaz teve aí de ter como eu saber do meu propósito, talvez ali de repente com 10 minutinhos de conversa você sai dali sabendo o seu propósito e a forma de orar. Isso mesmo. Pastor, mais uma vez, muito obrigado, muita gratidão, tá, por senhor estar aqui. E hoje tem culto das mulheres lá, né? Exatamente, que é o culto das mulheres às 19h30, juntamente com a pastora Michele, a missionária Gleice vai estar lá também, vai ser bênção de Deus, e você é a nossa convidada especial. Pastor, eu estou com meus filhos, tem uma sala Kids lá toda preparada para receber os seus filhos com conteúdo da parte de Deus para a vida deles, dos nossos pequeninos, que são o futuro da nossa igreja. Isso mesmo, meninas, tá? Então, e hoje também a gente vai ter uma palestra lá na igreja Ministério, deixa eu ver aqui, gente. Desculpa. É Igreja de Deus pro Brasil, ali na frente da Academia MZ, tá? Na 14 de maio. A gente vai estar lá com a pastora Mayra, tá? Você que tá precisando de uma palavra também, chega lá. Hoje tem banquete, né? Tem lá na igreja, tem lá na Aliançados. Né? Não tem por que você ficar aí, né? Deprimida, ansiosa, né? Deus tem um banquete para você, é só você sentar na mesa. Quero agradecer a todos que ficaram, né, com a gente, que se disponibilizaram um tempinho para ficar escutando a gente aqui. Muito obrigada. Agradecer ao pastor Misael mais uma vez pela confiança, tá? E sábado que vem a gente vai estar aqui de novo, tá? Gratidão por cada um que ficou aí. Que Deus abençoe e um bom final de semana a todos. Amém?
Sabe por que o mar não se abriu? Sabe por que a porta se fechou? Você pensou que Deus te esqueceu, mas na verdade Ele te guardou. Sabe por que você não desistiu de tantas vezes que você tentou? Parece até que a fonte se secou. Não, não, Deus só te guardou. Entre as pausas da sua respiração, dá pra notar que até se cansou, mas não se entregou. O segredo é que o tempo todo foi teu Pai que te guardou. Quem te guarda é Deus, podem te cercar por todos os lados, ninguém vai te tocar. Não, não, guarda de Israel, cuida bem dos seus, grava isso aí. Quem te guarda é Deus. Entre as pausas da sua respiração, dá pra notar que até se cansou, mas não se entregou. O segredo é que o tempo todo foi teu Pai que te guardou. Quem te guarda é Deus, podem te cercar por todos os lados, ninguém vai te tocar. Não, não, guarda de Israel, cuida bem dos seus, grava isso aí. Quem te guarda é Deus, quem te guarda é Deus. Podem te cercar por todos os lados, ninguém vai te tocar. Não, não, guarda de Israel, cuida bem dos seus, grava isso aí. Quem te guarda é Deus. Rádio Web Filhos de Davi. Muito louvor e adoração na sua rádio. A melhor programação. Se liga. 24 horas em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Melhores ofertas em móveis e eletrodomésticos você encontra na Daron Móveis de Jardim, uma empresa que fabrica cama e estofados. Tem o melhor preço para você. Procura o gerente Jefferson ou chame no WhatsApp 981583565. Daron Móveis, a número 1 em móveis da cidade. O melhor preço no gás de cozinha você encontra na Beto Gás de Jardim.